Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Áries. É uma leitura atemporal, geralzona, para o coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada. E isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver uma mapa astral, Áries, além dessa leitura do signo solar, assista também as leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim, cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe, se lhe for possível. É claro, cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá? Para Áries, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Áries precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. Cara, um cavaleiro de espadas, energia dos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, pode estar lidando com alguém ou ter posições fortes com esse signo no seu mapa, inclusive planetas fazendo bons aspectos, tá? Ó, um 9 de espadas, mas é uma carta de preocupação, sim. Tá? Se eu não me engano, já apareceu para você na semana passada. Mas o Cavaleiro de Espadas, o que ele fala também no primeiro momento? Ele corta as situações. E mais do que isso, é você triunfando sobre as adversidades. Tá? Ou seja, vem a adversidade ou algo que te deixa nesse estado de preocupação, tá? Essa energia é de corte, é quando você ultrapassa o obstáculo, o desafio, de uma maneira vitoriosa. Tá? Então, nesse sentido que abre a sua leitura, é muito interessante. Mesmo que você venha a estar vivendo situações que são preocupantes. Tá? Até porque o 9 de espadas, ele não é uma preocupação ad eterno, ele é uma preocupação passageira. Que, como não tem nenhum arcano maior, fala muito sobre você estar no controle dessa situação, tá? Sobre você entrar na energia do cavaleiro de espadas e colocar um corte na situação que te leva à preocupação, ou de você, por uma força de vontade, ser superior a isso que te causa uma preocupação, que seria a primeira interpretação do triunfar sobre as adversidades, as dificuldades, tá? Olha, arcano maior, o diabo. E eu ainda falei, né? Como não tem nenhum arcano maior, pode ser que sejam coisas que estejam a sua ali, estejam sob o seu controle, tá? Eu até acredito que pode ser sim, mas como apareceu esse arcano maior, o diabo, a gente entende que é uma situação onde tem esse vínculo energético com a situação, algum tipo de aprisionamento, tá? Principalmente, Ari, se a gente estiver falando de vícios aqui para você. Porque o arcano maior, o diabo, nesse sentido, ele se demonstra muito uma coisa tóxica, que tem a capacidade de nos fazer mal, tá? Mas a energia inicial permanece, Cavaleiro de Espadas, triunfar sobre as adversidades. O arcano maior, o diabo, ele ganha muita força nessa questão de aprisionamento, de ser tóxico, quando a gente se rende a essa energia, né? Olha, eu não tenho força, então me rendo a essa energia aí, que me aprisiona, ou de algo que é tóxico para mim, ou de um vício, ou seja lá qual for a situação, né? Leitura para amor romântico, trabalho, amizades, família, questões pessoais, como vícios, igual a gente está narrando,
Também tem uma outra coisa, o Arcano Maior Diabo, ele fala muito de sexualidade. Sabe, naquela questão de ser excessiva, aonde se torna quase que um vício, não dá para ficar sem, isso drena muito a nossa energia também, tá? E por mais que a gente se ache no autocontrole, é um caso isolado, não quer dizer que sirva para você, tá? Eu tô falando o que eu vejo aqui, o que me vem. Mas é uma energia que drena a nossa energia pessoal, a nossa energia vital, quando a gente é compulsivo na questão sexual, tá? Ó, o arcano maior é a lua. O arcano maior é a lua, ele em algum grau fala, Ares, de situações que estão reprimidas dentro da gente. Quando a gente reprime situações, a gente fica facinho de cair nessas armadilhas. Arcano maior, diabo, preocupações, tá? A gente tem que ser muito forte para entrar nessa energia de Cavaleiro de Espadas que abre a sua leitura, tá? Que mesmo que seja algo aprisionante, algo que você não consegue ficar sem, seja questões sexuais, vícios em algum narcótico, tá? Entrar nessa energia do Cavaleiro de Espadas é mais ou menos o que pode salvar a gente dessa enrascada aqui. Tá? Como a gente falou, o Cavaleiro de Espadas, ele é ágil, ele é veloz, ele é racional, por isso que ele consegue triunfar sobre as adversidades, porque o mental dele está à frente da situação. Mesmo que ele saiba que o templo físico, o corpo, precisa passar por aquela experiência, o mental já está à frente, meio que solucionando tudo, para também ser vivenciado fisicamente. Mas tem que ter força para fazer com que isso aconteça. No entanto, é possível, tá? Energia de câncer aqui, nessa lua. Vamos ver mais com o tarô cabalístico. Energia de Capricórnio também, hein? Os dois opostos complementaram um do outro. Na sua leitura da semana passada, se não me engano, a gente falou de beco sem saída, né? Para algum de vocês pode ser a continuação dessa leitura nessa questão de, cara, de ainda estar meio que aprisionado em uma situação. Se você não viu a leitura da semana passada, depois de ver essa, dá uma corrida e dê uma olhada lá também, tá? Pode ser que tenha alguma coisa lá que reforce para você. Cara, arcano maior, os namorados, tem muita paixão aqui envolvida, muito desejo, muita coisa que liga você a essa pessoa, ou a essa situação, ou a esse algo, tá? E é muito interessante, porque o arcano maior, os namorados, é o número 6 dos arcanos maiores. E o arcano maior diabo é o 15, né? Só que 15, você soma 1 mais 5, dá logo 6, que é o arcano maior os namorados. Então a gente tem uma polaridade aqui, você entendeu? Tá? Da mesma maneira que ama, ou que está apaixonado, ou que tem essa ligação afetiva com algo, isso pode em algum grau se tornar tóxico. Quando a gente perde a linha da coisa, sabe? Isso aqui para tudo na nossa vida, independente de qual área for. Arcano maior, o eremita, que precisa de um certo cuidado, até porque nesse deck aqui, o eremita ele não tem cajado, ele está portando muletas, né? Ele está precisando se escorar em alguma coisa, consegue entender o simbolismo? Né? Como que aqui, se você tivesse necessitado de alguma coisa, seja de livre e espontânea vontade, ou seja por uma responsabilidade que te liga aquilo, tá? Independente do que for para você, isso que a gente está narrando, se ressoar,
o eremita ele é muito interessante, tá? Principalmente se a gente analisar a figura do outro eremita do outro deck, porque esse ele está com muleta. Mas qual que é a mensagem do eremita? Tá? A mensagem do eremita é a gente pegar todas as questões que geralmente são periféricas, que significam muletas para nós. São situações que a gente precisa. Tá? Só que o eremita, vibrando na sua potência máxima, vibrando no seu sentido luz, ele transformou a muleta em cajado. Tá? E o cajado é diferente de muleta. Porque o cajado representa a sabedoria. O cajado, ao mesmo tempo que toca ao solo, que demonstra estar vivendo uma vida terrena, ele aponta para cima, dizendo que aquele ser também busca princípios espirituais. Também não busca só a horizontalidade material da vida, busca a verticalidade espiritual também da vida. O eremita, a gente sabe na figura clássica, ele carrega uma lanterna. É mais um símbolo de pessoa que deixou de ter muleta e adquiriu um cajado. Por quê? Porque a lanterna representa que o eremita agora é o quê? Um sistema de orientação próprio. Ele não precisa de nada mais externo para orientar ele. Tá? Então, essa representação do eremita pode ser para você uma boa pedida nessa questão de ter algo para se espelhar e querer ser igual. É uma sabedoria incrível do eremita. Ele se torna sábio. Ele abandona, né, o arcano maior, o diabo, na paixão negativa, por vezes até as paixões positivas. Ele para de ter preocupações, porque o que fazia ele ter preocupações eram as muletas. Tá? E agora ele tem um cajado que o norteia e tem também a própria luz que o guia. Então é uma mensagem muito bonita. A gente se espelhar numa figura eremita é sempre muito bom para quem também leva um estilo de vida da evolução meio que se espelhando em alguém, meio que por uma imitação. Tá? E tá tudo certo, é um caminho bem válido você evoluir através da imitação. Principalmente quando você direciona essa imitação a grandes sábios, a grandes professores que passaram pela Terra, nessa busca de ser mesmo um eremita, tá? Então é o conselho, tá? Veio no conselho, no aprofundamento. Caíram duas, ó, um as de ouros e um rei de ouros. No fundo do maço, a papisa sacerdotisa. Tem muito uma ligação com as questões materiais aqui, tá? Porque as de ouros e rei de ouros, dois arcanos que têm essa energia do elemento terra presente, que representa o quê? As questões materiais, até mesmo física. Então, presta atenção, Ares, se você não está ligado a uma pessoa, a uma situação, que por vezes você entende que te faça mal, mas de alguma maneira você ainda está naquela situação porque aquilo beneficia você de alguma maneira. Tá? Essa imperatriz, ela traz um conselho muito interessante, de que é o quê? A gente escutar a nossa intuição. A sacerdotisa, ela é uma conexão com o sagrado. Se a gente escutar a nossa intuição, não é uma coisa fácil escutar a intuição, você tem que treinar para conseguir fazer. Mas quando a gente tem essa capacidade de escutar a nossa intuição, é incrível, ela sempre nos direciona para o caminho correto. Às vezes direciona para um caminho tão especial que a gente chega até a duvidar e não segue, por medo de dar errado. E por falar em medo, você tem uma lua no fundo do maço. Tá? Vamos ver mais com o tarô maçônico para a gente fechar a sua leitura?
um 7 de copas, um 9 de paus, nesse 9 de paus eu vejo uma pessoa que ela é muito resistente. Além de resistente, é uma pessoa muito experiente, porque cai embaixo da eremita. E o 9 de paus, ele representa uma pessoa que aguenta as pancadas da vida, justamente porque sabe aonde vai chegar. A pessoa ela passa por alguns perrengues na vida dela, sabendo que aquilo é necessário. Isso também é sabedoria, de alguma maneira, para mim, na minha interpretação. Só que o 7 de copas, que inicia o seu desfecho, ele pede um cuidado com as ilusões. Cuidado para não se iludir, como a questão que a gente falou, você estar em uma situação meramente porque aquela situação proporciona algo de bom para você, tá? Tem que tomar cuidado, porque esse é um tipo muito clássico, muito comum de autossabotagem que muito de nós comete, né? Às vezes está em uma situação, em um emprego, em uma amizade, em um relacionamento, não tem nada genuíno, né? De amor, de especial que conecta você à pessoa. Mas tem algo que ainda o conecta. Pode ser a questão sexual ou não, outra questão, tá? E também essa questão que a gente conversou durante a leitura de que está naquela situação porque de alguma forma você é beneficiado ali. Isso é um tipo de ilusão que a gente comete, de autossabotagem também, que pode estar sendo representado para você com esse 7 de copas. Ainda mais com esse 9 de paus, que é essa pessoa resistente, pode olhar para a situação que fala assim, olha, essa situação não me beneficia de uma maneira, então eu vou aguentar aqui porque eu sou resistente. Tá? É um chamado para prestar atenção. Isso pode ser confortável por algum tempo, mas não garante uma situação estável para processos mais duradouros. Tá? Não garante um futuro, vamos se dizer, também, a gente poderia usar essa expressão. Nossa, a gente falou, né? De autossabotagem, veio aqui o 7 de espadas. Não vou falar muito sobre ele, porque eu quero somar esse 7 de espadas a esse 7 de copas. Tá? Que daí na numerologia vai dar 14, que é o arcano maior, a temperança. A temperança, em algum grau, ela pede que a gente seja muito bons administradores da situação. Tá? A temperança, em algum grau, ela pode falar de saber dosar as coisas na nossa vida. Tá? Então, pega como referência, principalmente, se aquela parte que a gente falou dos excessos fizer sentido para você. Pode ser que você esteja passando demais da dose de alguma coisa na sua vida. Seja de prazeres, de vício, de apegos, tá? Ah, no fundo do mar é bonito, ó, uma estrela, energia de aquário. É muito interessante, porque a estrela, ela propõe uma possibilidade meio que única na nossa vida, de realizações. Realização de projetos, de sonhos. Só que para a gente vibrar no arcano maior estrela, onde os nossos sonhos ganham possibilidade de existir na nossa vida, existe todo um trabalho de libertação que precisa acontecer, porque a estrela representa o signo de Aquário e o planeta Urano, né? Que na árvore sefirótica poderia ser representada por Keter, que é a coroa. É onde a gente ganha a nossa libertação, tá? Então, eu não sei o que é isso para você que a gente conversou nessa leitura, que lhe causa preocupação, que te prende de algum jeito, seja lá o que for, algo que você entenda que já seja tóxico, tá? Precisaria se libertar. Até é por isso que a sua leitura abre com o Cavaleiro de Espadas, que é você de alguma maneira conseguir triunfar sobre essas adversidades,
essas situações que podem estar o quê? Impedindo você de alcançar a sua verdadeira realização da estrela, tá? Espero muito ter ajudado alguém de alguma maneira, trazendo um incentivo, uma mensagem positiva, qualquer que seja a ajuda, mesmo que seja mínima, já está bom para mim. Vocês sabem, a minha maior missão é também ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito, tá? Então, gratidão ter sido até aqui, boa sorte com tudo isso, e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Áries.